nós conseguimos barrar um golpe de Estado. As imagens que circulam no mundo do Palácio do Planalto, da Presidência da República, destruído, roubaram as armas do Gabinete de Segurança Institucional, quebraram os equipamentos todos, só em obras de arte, o prejuízo já chega a quase 10 milhões de reais, só em obras de arte. Pode botar isso vezes 5, que é o preço desses equipamentos caríssimos que foram quebrados. Vidros, obras de artes, mesas, mobiliário, roubados, são ladrões. Então, assim, esses ladrões, esses saqueadores, esses terroristas estão dentro da Polícia Federal transmitindo, fazendo live, produzindo fake news, dando entrevista, gravando vídeo. Daqui a pouco estão fazendo dancinha no TikTok. Daqui a pouco estão fazendo dancinha. Ali não tem ninguém inocente. Ali é todo mundo bolsonarista. Aliás, a mídia brasileira, que é uma mídia cafajeste, incapaz de fazer uma autocrítica minimamente corajosa, minimamente digna, está taxando essas pessoas de bolsonaristas radicais. Que porra é bolsonarista radical, gente? Estão querendo criar uma diferença entre bolsonaristas e bolsonaristas radicais. Não existe isso. É como nazistas e nazistas radicais, existe? Existem fascistas e fascistas radicais? Existem racistas e racistas radicais? Existem homicidas e homicidas radicais? Que porra é bolsonarista radical? Todos os bolsonaristas, todos, é uma opção ideológica, são radicais. Todos são radicais porque, semanticamente, vêm da mesma raiz. Radical, raiz. Eles todos são oriundos da mesma raiz, do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia, da extrema-direita. São todos radicais. Eles são bolsonaristas. Os que entraram, os que queimaram Brasília são bolsonaristas. Os que destruíram a Praça dos Três Poderes são bolsonaristas. Não tem nada de bolsonarista radical. Estão querendo emplacar agora um bolsonarismo paz e amor. É possível emplacar um nazismo paz e amor? Existe nazista não radical? Não, ele é nazista, mas é uma pessoa maravilhosa. Não, meu vizinho é nazista, mas ele é um nazista do bem, é um nazista maravilhoso. Aqui em casa, eu todo domingo chamo ele, porque, sabe, é um nazista fofo. Por que ele é um nazista maravilhoso? Porque ele não estava no campo de concentração matando judeus? É isso? O radical é o que estava dentro do campo de concentração? Então, o bolsonarista radical é o que estava destruindo o Palácio do Planalto? Não é o que estava acampado, fazendo 5 refeições por dia em frente ao quartel-general, enchendo o rabo de comida e passando fake news pelo celular? Esse não é radical, esse é fofo. Esse é o bolsonarista fofo. Tem uma matéria da Folha hoje, eu nem li, porque tem coisa que eu não abro, né? Assim, bolsonaristas do DF repudiam violência. Ué, então não são bolsonaristas, meu filho. Quem é esse repórter que escreveu essa merda? Se o cara repudia violência, ele não é bolsonarista. Ele pode ser até de direita, mas ele não é bolsonarista. Porque se ele for bolsonarista, ele incita a violência. O bolsonarismo é fruto da violência. A doutrina bolsonarista é a violência, é a morte, é a tortura. Não existe bolsonarista que não seja radical. Não tem bolsonarista um melhor do que o outro. Tem um que teve coragem de fazer o que o outro não teve. Tem bolsonarista cagão e bolsonarista que teve coragem de ir lá destruir tudo. Mas ambos são bolsonaristas. Todos que estão de camisa amarela em acampamento são bolsonaristas. Não tem essa história de bolsonaristas radicais.
Aí agora estão querendo criar uma casta na mídia brasileira dos bolsonaristas não radicais, e aí eles ficam chamando os bolsonaristas radicais. Não, são todos bolsonaristas. Não existe bolsonarista radical. Isso é uma pataquada. Isso é, mais uma vez, uma tentativa da mídia brasileira de livrar a cara de boa parte da classe média, na qual estão inseridos seus amigos e os seus parentes, como os parentes e amigos do ministro da Defesa, que estão em acampamentos fascistas. Aí eles não são radicais. São pessoas ótimas. São seres humanos maravilhosos. São bolsonaristas do bem, que foram enganados. Eles foram tão enganados que eles mesmos produzem fake news e repassam para os grupos de família. Todo mundo aqui tem parente bolsonarista. Você acha que alguém foi enganado? Depois desses anos todos, depois de tudo que se publicou, depois de tudo que aconteceu, você acha que ainda tem alguém enganado por Bolsonaro? É a índole. Infelizmente é assim. Tem pessoas que são más. É a história da humanidade, é a história das civilizações. Tem pessoas que são más e que pregam uma sociedade má, cruel, discriminatória, segregacionista. Tem pessoas que não têm empatia com as outras. Tem pessoas que odeiam os pobres, que odeiam os pretos, que odeiam as suas origens pobres, que querem disfarçar as suas origens miseráveis. Na minha família é assim. Somos uns brancos de merda, de origem miserável, que passaram fome, desgraçados, retirantes do Nordeste, da fome, e que ficam cagando ouro aí por onde passa, achando que ninguém vai perceber que nós somos uns merdas. E assim é a sociedade brasileira. A nossa origem toda é uma origem de miséria, de desgraça, de violência. Nós temos que superar isso. E só se supera isso com pessoas boas. E pessoas boas não são bolsonaristas. Ponto final. O bolsonarismo é uma opção de vida. Quando você decide sê-lo, você não é mais uma pessoa boa. Então não tem essa história de bolsonaristas radicais e que tem bolsonaristas do bem que estão estupefatos com a violência. Que loucura é essa? Nós temos que impedir isso, gente. Cada um de nós aqui, cada um de nós que está aqui nessa live agora, tem que impedir que isso prolifere. Toda vez que eu ouvir alguém falar bolsonarista radical, eu digo, não, são bolsonaristas. Ponto final. Não tem nazista radical, não tem fascista radical, não tem racista radical. Não tem bolsonarista radical. Esses marginais, esses delinquentes que estavam em frente a acampamentos em frente ao quartel, são bolsonaristas, iguaizinhos a esses que estão presos na Polícia Federal, iguaizinhos, sem tirar nem pôr. Então tem que acabar com essa história de bolsonarista radical. Não deixe que isso vire uma verdade. Não permitam que na mídia independente alguém fale isso. Não permitam, se levantem contra isso. Porque o noticiário todo agora, começou aos pouquinhos. Agora todo noticiário que você liga na televisão está assim, bolsonaristas radicais. Que história é essa? Porque você está livrando a cara dos outros que não foram presos. Você está mandando eles irem para casa e serem aceitos como se nada tivesse acontecido. Porque eles são bolsonaristas do bem. Não existe nazista do bem. Tem pessoas de direita que são dignas, que são probas, que são honestas. Nós podemos divergir da visão de mundo que eles têm. Mas dizer que tem bolsonarista do bem, bolsonarista, não é verdade. Não é verdade. O sujeito, quando percebe que se a pessoa é do bem e ela é bolsonarista, imediatamente ela deixa de sê-lo. Como tem vários ex-bolsonaristas que perceberam o tamanho da merda em que entraram, perceberam a violência em que se meteram e perceberam o quão terrível é ser bolsonarista, que se arrependeram e deixaram de ser bolsonarista. Ótimo. Dom Helder Câmara foi um bispo brasileiro, bispo de Olinda, que era um homem muito digno, que foi muito importante na luta contra a ditadura, era fascista na juventude. Era integralista na juventude. Deixou de sê-lo quando percebeu a gravidade de que é ser
nazi-fascista. Então não tem bolsonarista radical. São todos bolsonaristas, como não tem nazista radical. São todos nazistas. Essas pessoas que estão presas na Polícia Federal são terroristas ou suspeitos de terrorismo. Têm que ser tratados como tal. Não podem ficar dentro da Polícia Federal transmitindo, fazendo live e produzindo fake news de dentro da Polícia Federal. Isso é um crime dentro do crime. Como é que pode? Quem é que está permitindo uma coisa dessa? A leniência das forças de segurança com essa gente é uma coisa, é um negócio que é uma doença em si, que tem que ser curada hoje, amanhã. Repito, não será curada com gente como José Múcio no Ministério da Defesa. Ele continua fazendo coisas absurdas. Vocês sabem que para não atingir o Pazuello na investigação do sigilo de 100 anos, Pazuello participou de campanha eleitoral, de ato público de campanha eleitoral, como general da Ativa, ministro da Saúde, como general da Ativa, e foi aberta uma sindicância contra ele. Essa sindicância foi colocada em 100 anos de sigilo. Não aconteceu nada com o cara. Esse é um dos sigilos que estão sendo investigados pelo Palácio Planalto, né? Pelo governo Lula, pediu para rever esses sigilos. Tá? Para que não atinjam o Pazuello, o Múcio propôs uma coisa esdrúxula, sem nenhum sentido, que revela de novo o caráter dessa figura que hoje é ministro da Defesa. Ele está mandando fazer por ordem alfabética, porque vai pelo sobrenome, quando chegar na letra P, já acabou o governo Lula. Quando chegar na letra P, os desgastes todos já foram resolvidos. Talvez nunca chegue na letra P de Pazuello. Olha o tamanho da merda que a gente está metido. A gente, com grupos terroristas presos da Polícia Federal, o Brasil se reconstruindo de um ataque brutal, de uma tentativa de golpe de Estado, comandada por fascistas, com conivência das Forças Armadas, que permitiram que esses delinquentes ficassem em frente aos seus quartéis, sem fazer nada, Forças Armadas que tentaram impedir a ação da polícia, que deram guarida para esses fascistas, que alimentaram esses fascistas. Aí o nosso ministro da Defesa, sabe qual é a principal preocupação dele? Colocar o estudo dos sigilos em ordem alfabética para que o Pazuello talvez nunca seja atingido por ele. É isso que está acontecendo no Brasil e a gente tem que resolver isso para ontem. Tá bom?